Pessoal, espero que todos estejam bem. No último vídeo que eu finalizei, eu tratei de políticas públicas, fiz a promessa de que faria um vídeo referente a atores políticos, que são todas aquelas pessoas ou grupos que, de certa forma, conseguem interferir na política e ter aí uma solução direta ou indiretamente naqueles problemas dentro da sociedade ou nos seus interesses. Porém, hoje eu vou tratar, até mesmo porque o assunto políticas públicas é de complexidade, não tem como a gente finalizar em um pequeno vídeo. Hoje trataremos, ou eu trataria aqui, eu espero que os senhores possam voltar no último vídeo para ter a noção do que é da definição e do conceito de políticas públicas, para compreender também o que seria o ciclo de políticas públicas. Porque no último vídeo eu tratei, e eu até trouxe uma imagem de um filtro onde a gente teria um input, que seria aquelas demandas, os apoios, e eu teria um if buts, que seria todo aquele processo que, do âmbito político, quando eles ouvem a minha demanda, faz o processo e no final eu tenho o output, que seria o quê? Que seria justamente uma decisão política ou uma política pública. Aí o ciclo de política pública, quando eu trouxe essa imagem, eu falei que a gente utiliza muitas palavras em inglês, até mesmo por conta dos autores, eu tenho esse input. E esse input não é só demanda, mas também apoios. O que seria a demanda em si? A demanda é tudo aquilo que eu levo como uma reivindicação ou como um pedido para desenvolvimento, seja no âmbito econômico, seja também no âmbito social, seja essa reivindicação no âmbito da saúde, da segurança pública, da educação, tudo isso é uma demanda. Tudo aquilo que você faz com que haja um comentário, uma visibilidade que pressione os políticos para que eles vejam o seu problema e tentem solucionar, isso é uma demanda. Agora temos o apoio também, que seria o input, que seria também esse input. E o apoio não é só essas demandas, mas tudo aquilo que eu faço com que o Estado se mantenha e esse sistema político se mantenha e não se desestruture, é um apoio. Por exemplo, até mesmo o ato de você pagar as suas taxas, seus impostos, isso é um apoio. Até mesmo a participação ativa na política, de forma a votar e apoiar, não só também você obedecer às leis e ter a obediência às autoridades que foram legitimamente colocadas naqueles cargos, isso é um apoio. Você faz com que o sistema ele se mantenha nesse equilíbrio. Porque lembra daquela outra imagem que eu coloquei, onde a gente tem esse conflito, essas várias visões de mundos, e a gente pode chegar à coerção ou a política é justamente, eu tenho esse input que faz com que essas demandas e esses apoios sejam colocados nesse filtro. E aí o processo dentro do legislativo, do âmbito político, é que vai fazer o processamento para sair esse output, que seria as decisões políticas e também as políticas públicas. Tendo esses dois macetes do input, que seria a demanda e o apoio, a gente sabe que essas demandas, elas têm três tipos de demandas dentro da sociedade, que seria aquelas demandas novas, seria também as demandas recorrentes e seria as demandas reprimidas. Eu costumo sempre falar de uma autora, Graças Ruas, porque ela tem uma percepção dentro da sociedade sobre essas questões que é de admirar. Porque, segundo Rua, ela vai ter as demandas novas, que são todas aquelas demandas que vão surgindo, seja com atores políticos ou seja com novos problemas. E Graças Ruas, ela vai falar que os atores, novos atores, eles são aqueles que surgem a partir de novos problemas, problemas públicos, no caso, ou aqueles que já existiam antes, porém desorganizados e começam a se organizar. Então, atores políticos são esses. E eles vão analisar o processo dentro do âmbito social, ver que há problemas políticos, percebendo que alguns políticos que já estão na estrutura do âmbito do poder não estão conseguindo visualizar ou muito menos querem resolver aqueles problemas, então eles começam a demandar, conversar e serem mostrados, ter notoriedade, se transformando num novo ator político. E eu tenho novos problemas. Por exemplo, qual foi o problema que nós tivemos em anos atrás, que foi novo para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa? Foi a questão do Covid. Foi um problema novo que surgiu. Então, aí eu tenho uma nova demanda. Então, isso é uma demanda nova. Agora, quando eu trato da demanda recorrente, a própria rua vai informar que são aquelas que materializam problemas não resolvidos.
ou mal resolvidos pelo sistema político, e que sempre vão voltando à pauta do debate. Então, por exemplo, eu tenho aqui no Brasil a questão da reforma agrária, ela traz aqui como exemplo. Quantas e quantas vezes a gente não viu essa temática ser debatida dentro do Congresso? Vamos levar aqui para um âmbito mais local. Quantas e quantas vezes as pessoas falaram sobre a questão dessas chuvas que fazem com que o município, aqui em Juazeiro, ele fique desestruturado? Porque a gente sabe que o Juazeiro ele não tem uma capacidade, uma boa estrutura quando se dá, quando está em período de chuva. Então isso é uma demanda recorrente, porque está sempre batendo na porta, mas infelizmente não tem uma resolução, não resolvem de forma que isso se torne aí solucionado. Lembrando que uma demanda recorrente, ela pode ter até a sua solução solucionada naquele momento. Porém, pode ser que em algum momento ela volte. Então, por exemplo, eu posso até fazer um projeto, colocar isso em análise, passar e fazer com que esse problema das chuvas seja amenizado, porque eu fui lá, estruturei as ruas, eh, tive uma educação para que as pessoas não jogassem no lixo, fazendo entupir os esgotos, porém, acontece que em outra chuva maior, esse problema ele retorna. Então, por mais que eu fiz uma solução em momentos anteriores, a demanda passou a ser recorrente porque ela voltou àquela estaca de ser novamente um problema e as pessoas procurarem novamente uma solução. E eu tenho as demandas reprimidas. E as reprimidas são aquelas demandas que a gente vai analisar. A própria rua ela vai dizer que são aquelas que não conseguem penetrar ou chegar nesse ponto da política de debate, porque ela vai interferir no interesse de algum grupo ou de outros grupos que são maiores e vão reprimir isso para que ele fique sempre em um patamar de debate apenas social. Lembrando que quando a gente fala do ciclo das políticas públicas, a gente falou dessas demandas, porém, para entrar nesse ciclo da políticas públicas, vai entrar apenas as demandas novas e as demandas recorrentes. Por quê? Porque as reprimidas estão sendo reprimidas, não vai entrar no ciclo. Então, o que seria o ciclo? É eu ter esse problema agora ele passar para a agenda da política, e quando é passado para a agenda da política, quando ela começa a ser debatida, tem um olhar também dos atores políticos, principalmente daqueles que já estão na estrutura do poder, e eles colocam isso como pauta. Lembrando que quando é colocado como pauta, a gente sabe que esses problemas eles não são de uma hora já solucionados de imediato. Por quê? Por exemplo, no âmbito legislativo da União, a gente tem inclusive comissões. Então pode ser que seja sua pauta colocada numa comissão de social, numa comissão econômica, numa comissão de justiça, para que seja realmente observado se até mesmo essa sua demanda ela não vai interferir legalmente na estrutura do sistema jurídico. Então tem que observar até mesmo se a solução que vai ser dada àquela sua demanda ela não interfere e não fere constitucionalmente o sistema jurídico de outras leis. Isso é um processo. Quando eu tenho, depois dessa agenda que é colocada em pauta e tem esse processo, a gente tem a formulação. E aqui é onde a gente tem a ligação entre o âmbito legislativo e o âmbito executivo, porque a gente sabe que o legislativo, a sua obrigação, o seu peso maior naquele sistema de freios e contrapesos é legislar e fiscalizar. Tem o sistema ativo, atípico e o sistema típico. Porém, a obrigação mesmo, de forma típica, é do executivo. Então, a formulação desse processo que foi passado pela agenda desse problema vai passar para o executivo. O executivo é quem vai ter as decisões políticas agora, saber qual a estratégia melhor de solucionar aquele problema, ter um corpo administrativo para que também faça esse processo, esse trabalho de execução, e após isso a gente tem a implementação. E a implementação é onde a gente tem aquele seu problema definitivamente solucionado. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, vai ter todo aquele corpo de pessoas, seja da administração ou contratados, que vai realmente ter ali em papéis toda a solução de forma detalhada e trabalhada. Porém, a gente tem ainda o acompanhamento. Lembrando, por mais que a gente fale nesse ciclo, problema, agenda,
formulação, implementação, acompanhamento e em seguida avaliação, a gente não pode ver isso apenas como um processo isolado. Por quê? Por exemplo, formulação, implementação e acompanhamento, eles estão muito interligados. Então, quando a gente fala acompanhar problema, agenda, formulação, implementação, isso é de forma didática, porque a gente sabe que no mundo real tem uma grande interferência, tem uma grande ligação entre elas. Ainda assim, ainda tem uma grande interferência dos atores políticos, porque quando eu tenho a formulação, quando eu tenho a implementação, ainda vou ter atores que são contrários, eu digo atores políticos que são contrários àquelas medidas. Então, sempre vai haver um posicionamento contrário, até mesmo àquelas demandas que estão sendo colocadas em pautas e que estão sendo já implementadas. Até mesmo o seu acompanhamento. Quem aqui nunca viu algum do âmbito legislativo, um deputado, por exemplo, indo até mesmo a uma determinada obra, fazendo seu papel de fiscalização, porém criticando. Isso faz parte, por quê? Porque até mesmo no acompanhamento a gente vai ter atores políticos que são contrários àquela forma que está sendo feita, ou porque realmente está sendo feito de forma errada a sua solução, ou porque está interferindo no interesse de outro grupo ou de outras pessoas. Então, veja bem como é complexo isso. E, por fim, a gente tem a avaliação. Essa avaliação vai fazer essa análise completa desse ciclo. Porém, isso não acaba. Por quê? Porque, como eu falei, as demandas, por mais que sejam novas, por mais que sejam recorrentes, ela não pode ou não pode voltar. Então, as chuvas em Juazeiro do Norte, eu posso até fazer um projeto, a drenagem, fazer uma pavimentação, deixar tudo perfeito, e mais à frente ter chuvas muito maiores e vir a desestruturar novamente grande parte da cidade, nas ruas, seja na periferia, seja em bairros nobres. Voltou ou não voltou esse problema? Então, a gente sabe que esse ciclo ele não acaba. Isso faz parte do sistema político. Lembrando que, além disso, a gente tem a arena política. E o que é a arena política? É essa forma que a gente tem de quando coloca uma certa pauta a debate, aqueles outros grupos que estão fora, eles começam a perceber que isso vai ter uma grande interferência nos seus interesses. Então, vai haver até mesmo, tanto dentro do âmbito legislativo como fora, esse conflito. Porque isso é normal também. Lembrando, o autor vai dizer que as reações e expectativas das pessoas afetadas por medidas políticas têm um efeito antecipativo para o processo político de decisão e implementação. Então, veja bem, quando eu tenho uma demanda e eu coloco essa demanda em pauta e essa pauta começa a ser debatida no âmbito político, legislativo, executivo e até mesmo no judiciário, a gente vai ter grupos de interesses que vão estar em conflito do lado de fora também. Então, lembra o processo administrativo? A gente teve aquela reforma administrativa que não foi passada e a gente tinha lá dentro um grande número de pessoas, de congressistas lá debatendo, alguns a favor, outros contrário, e do lado de fora a gente tinha professores, a gente tinha a classe de servidores públicos, tudo debatendo lá de fora, o quanto isso ali seria ruim, até mesmo para as pessoas que pretendiam entrar por meio de concurso público. Então, do lado de fora, até mesmo do lado de fora, já tem um grande conflito de pessoas com visões diferentes, e política vai tentar, lembrando daquele quadrozinho que eu também mostrei, que o conflito vai ter ou a coerção ou a política como meio de solução. E, pessoal, aí com esse ciclo, onde a gente vai ter o problema, a agenda, a formulação, a implementação, o acompanhamento, a avaliação, lembrando que tudo está muito interligado, a gente fala sobre cada um mais de forma didática, na realidade, muitos deles estão interligados, e a gente sabe que, tanto no âmbito político, lá dentro, de forma estrutural, a gente tem um conflito de interesses e fora também dos atores políticos. Como é que é feito para que certas demandas elas consigam chegar até o final e consigam ter a sua demanda solucionada? A gente tem as políticas distributivas, que são feitas de uma certa forma, onde não há uma grande interferência no interesse de outro grupo. Então, por exemplo, em uma catástrofe, eu posso até ter uma solução e o outro grupo ter uma solução, mas ambos vão se unir para solucionar aquele problema. Foi uma catástrofe. A gente não vai ver um grande grau de conflito aqui, por quê? Porque todos estão em consenso para solucionar aquele problema. Então, é muito mais fácil de lidar nesse tipo de demanda.
Agora, quando eu tenho uma política redistributiva, aí sim eu vou ver um alto grau de conflito. Por quê? Porque é onde um determinado grupo ou um pequeno grupo ele vai colocar seus direitos em pauta, e aí surge um determinado conflito, e o outro grupo, seja maior ou também pequeno, ele vai se sentir que houve os seus interesses aí interferidos. Então, eles vão ter um grande grau de conflito. É o que a gente vê, por exemplo, nessas questões de minorias, onde eu tenho também outro grupo que se diz conservador e que vai ter esse choque. E a gente vê esse conflito tanto no âmbito político como fora também. Por quê? Porque isso não fica restringido ali no âmbito político. Ele é levado para a sociedade. E a sociedade faz parte da política, por mais que não seja essa política estrutural que a gente fala. E aí eu tenho também a outra forma que seria as políticas regulatórias, que são aquelas que falam sobre a estrutura do sistema. Então ela não tem um certo grande grau de conflito,